palestra, não é? Aí, peraí. Aí você quebra. Aí você me quebra. Eu. Correu. Bom, esse é o tema. Inclusive, cadê o Brendo? Está por aí? Meu designer de palestras? Ainda não chegou? O Brendo fez essa palestra para a gente aí. Tem o Chacrinha. Vocês perceberam que é ele? Conhece? A gente vai falar sobre esse tema. Aqui tem um pouquinho das minhas especializações, um pouquinho do que eu já fiz nesses anos. Em comunicação política, eu estou aí com 10 anos, 5 anos eu trabalhei em outros grupos e 5 anos agora com vocês. Durante 5 anos eu tirei muito voto do lado de cá e agora a gente está pagando, entendeu? É mais ou menos isso. E aqui tem um pouquinho da minha trajetória. E a gente vai começar fazendo um combinado. O que nós não viemos fazer aqui? Vocês sabem? A gente não veio discutir ideologias, talvez eu vou trazer exemplos ruins ou positivos de alguns políticos que vocês talvez tenham como preferidos. Então, desapeguem de ideologias, desapeguem do amor a esses políticos. A gente não vai falar sobre isso. Prestem atenção também que os exemplos que eu trouxe deles não quer dizer que eles são exemplos em todos os conteúdos. Quer dizer que aquele conteúdo eu analisei, nós falaremos sobre ele e é sobre aquilo. Não é sobre a pessoa num todo. Nem a parte pessoal dela, nem o posicionamento dela político. A gente vai discutir conteúdo de comunicação. Combinado? E o que a gente veio fazer aqui, então? Falar sobre isso. Essa frase é muito famosa, né? Vamos ler junto? Quem não é lembrado. E a gente entende, sabe, conhece, até por conhecimento de causa do grupo, que muitos de vocês que são parlamentares fazem muito, só que comunicam pouco. Por que a gente comunica pouco? Alguém sabe chutar? Dentro de algumas pesquisas que nós fizemos, um dos maiores medos é se autopromover. Os nossos parlamentares, né, pretensos candidatos, o medo é sempre esse. Eu não quero me promover, que ele cresça e eu diminua. A gente já sabe, é isso, está dentro da gente. Isso não precisa dizer. Quando alguém elogia o meu trabalho, eu não preciso dizer para ela que ele cresça e eu diminua. Isso está dentro de mim. Em alguns momentos a gente fala, obrigada, amém, toda honra e toda glória. Mas eu tenho certeza que todos aqui temos isso dentro de nós, como algo muito forte. Então, a gente tem que parar de pensar o que os outros vão pensar. A gente precisa começar a divulgar o nosso trabalho, porque os números mostram que nós perdemos muito espaço, muitos candidatos, para outros candidatos que não fazem 1/3 do que nós fazemos. Então, a gente precisa começar a acordar isso. E essa frase, ela é muito séria. Quem não é visto não é lembrado. Então, na comunicação, não existe espaço vago. Qualquer espaço vago na comunicação, ele vai ser ocupado. E, ao ocupar esse espaço, o que acontece? Se perde voto. Na comunicação, entendam, na comunicação política, em lugar nenhum, né, Guta, a gente fala, em lugar nenhum existe espaço vago. Todo espaço vago, ele vai ser completado por alguém ou por algo. Então, a gente vai falar muito sobre isso, sobre o que é autopromoção e o que é promoção do mandato. O que nós vamos fazer aqui é promoção do nosso mandato, nunca autopromoção. É sempre sobre o seu trabalho, sobre o que ele oferece às pessoas. Porque eu já vi, nesse tempo todo aí de comunicação, muitos parlamentares que perderam campanhas fazendo muito, mas não comunicava. Então, se a gente não comunica, não tem como saber, não é verdade? Então, vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Aqui eu trouxe para vocês entenderem que quando vocês fazem, isso é um artigo da Constituição. Conhece aquele rapazinho ali? Ulisses, né? Só que a IA fez uma mistura de Moraes com Luciano Hang, não está um negócio assim? Está uma mistura, mas é Ulisses, tá? A gente tentou, mas foi assim, ele está um pouco viciado no Moraes, talvez, né? No Xandão. Aqui eu trouxe um artigo para vocês entenderem que fazer comunicação. Este artigo estabelece que a administração pública, em todas as suas esferas, deve obedecer aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A publicidade, presta atenção nessa frase, a publicidade é a base para a divulgação das ações parlamentares. Então, quando vocês estão fazendo a divulgação das ações parlamentares de vocês, vocês não estão pecando, vocês não estão infringindo a lei, vocês estão fazendo mais do que a obrigação de vocês, o trabalho de vocês. Como a gente costuma brincar, às vezes, com a equipe, fiz isso, legal, fez mais que a sua obrigação. Então, divulgar o seu trabalho é mais do que a sua obrigação. A população, ela precisa ter conhecimento disso, tá? Então, só para vocês entenderem que isso é lei.
Bom, temos um spoiler aqui. Quem tem Instagram verificado? Sem pagar. Sem pagar. Quem tem Instagram verificado sem pagar? Tá. Hoje a gente vai aprender a fazer o verificado sem pagar. Todos vocês que são parlamentares eleitos ou secretários têm direito ao verificado sem pagar. Normalmente a galera cobra um dinheirinho aí para compartilhar isso. E a gente vai ensinar de graça, né, presidente? O presidente pediu, eu quero que todos saiam de lá com o Instagram verificado aprendendo. Tá ok? Então fica comigo que a gente vai aprender, é só um spoiler. Eu quero que vocês, durante esse treinamento, pensem nessa frase. O eleitor sabe que o seu trabalho muda a vida dele? Então a gente vai falar, vai conversar, tem vários exemplos. Eu quero que vocês fiquem com essa pergunta na cabeça de vocês. O meu eleitor sabe que o que eu faço muda a vida dele? E aí a gente vai descobrir, no decorrer desse treinamento, se sim ou se não. Bom, primeiro, lembra do desapego. A gente vai falar sobre esse assunto. Alguém foi lá no Instagram do presidente e falou, parabéns pela transposição, presidente, é isso aí. Não precisa levantar a mão para vocês não passarem vergonha. Mas ninguém, né? Essa história aconteceu. O que aconteceu aqui na transposição do Rio São Francisco? Primeiro, a gente vai começar com a briga do pai, porque todo filho bonito tem pai. Inclusive, deu água para o Nordeste. Todo mundo sabe que quem fez a transposição do Rio São Francisco foi esse que vos fala, porque eu sou nordestino, já tive a experiência de carregar balde d'água e lata d'água na cabeça. Portanto, não minta. Transposição do São Francisco. Era para ter acabado em 2010. No seu governo. Passou para 2012, governo Dilma. Só que o Brasil vivia uma explosão de corrupção. Houve-se uma disputa. Só que a história, os meios de comunicação provam que o presidente Lula, desde 2009, já falava da transposição. Em 2020, aqui a gente tem alguns relatos disso. E na entrega, o presidente Bolsonaro ficou com o final dele e usou-se na comunicação como se ele tivesse feito toda a transposição. Alguém se recorda disso? Ele usou em campanhas, tudo isso. Então, parecia que ele tinha feito a transposição, né? E aí a gente tem um histórico que a transposição não é de ninguém. A transposição começou no Império, em 1847. Depois ela passou por várias etapas, né? Então, ela teve 1% ali, que foi a sua pré-obra. Depois, fase Lula, fase Dilma, fase Temer, que foi onde ela se desenvolveu mais. E ali, 4%, mais ou menos, foi o que o presidente Bolsonaro concluiu. E ali tem um histórico, depois vocês vão receber, tá bom? Essa palestra, fiquem tranquilos para fazer anotações, depois vocês vão recebê-las. Então, quem é o pai? Ninguém, cada um fez a sua parte. É como nós, né, os mandatários. Sempre que você chega a um governo, a uma gestão, alguém já fez alguma coisa. De repente, a escola que você está inaugurando, nem foi você que pediu a emenda. Você está entregando. Então, isso é autopromoção. Isso não é legal. Então, isso fala muito sobre vocês. E a imprensa aproveitou. A imprensa falou muito sobre ele estar usando a entrega da transposição como autopromoção. Então, isso fica um alerta, porque a comunicação fala. Tudo que a gente comunica, isso fala. Por exemplo, eu já tive em eventos que nós montamos, que eu não, né, não estava, mas que eu já vi as pessoas montando mesa, várias pessoas na mesa, e uma das pessoas não falam. Isso é ruim, porque isso comunica mal. Parece que aquela pessoa foi convidada para uma mesa de autoridade, ela não recebeu fala. Se ela não recebeu fala, quer dizer que ela não é importante. Então, por que a colocou-se na mesa? Entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Ah, não, só coloca ali. Não, a comunicação fala. Tudo que a gente faz está falando. Todo movimento que a gente faz está falando. Então, muito cuidado com isso. Isso é autopromoção. Depois tem mais uma. Quem lembra? Não é da minha idade, talvez vocês lembrem. Quem lembra desse jingle? Acho que a culpa dele de eu gostar tanto de jingle de partido, né? Porque a do partido a gente canta tudo. Alguém se lembra da idade de vocês? Eu me senti um pouco idosa, Guto, agora. Vocês não lembram? Enfim, esse é o famoso Maluf, para quem não conhece, para a nova geração, esse é o Maluf, e esse era um dos jingles dele, né, na época de campanha. Sempre Maluf que fez, Maluf que fez, Maluf que faz. Em São Paulo tem lugares que você passa e as pessoas falam, foi Maluf que fez, e não foi ele que fez.
de tanto que o brand virou dele, tá? Isso é autopromoção também. Só que é um tipo de autopromoção diferente, porque o Maluf, com esse estilo dele do fazedor e com esse jingle, essa foi a marca dele, ele tem uma imagem de realizador. O realizador é bacana, só que o realizador ele não conecta com a população, porque ele faz sozinho. É legal eu ser conhecido como um parlamentar que realiza, que faz? É legal. Só que o realizador ele é muito solitário, porque ele faz sozinho. Em momento algum, nesse jingle, ele fala das pessoas. Ele só fala dele, que foi Maluf que fez, Maluf que faz, não existiu mais ninguém. Isso é autopromoção, apesar de trazer a imagem de realizador. Vamos mudar de direção, nós vamos para a Quem é do DF? Do Distrito Federal, nós vamos para Ceilândia. Ceilândia que tem um restaurante Pode deixar comunitário que fica ali no baixinho, no isso. setor 15. Se vocês prestarem atenção, ele fala que tem um restaurante comunitário, etc. e tal, lá no lugar. E embaixo está escrito Horizão no setor QNR da Ceilândia. Esses estabelecimentos são conhecidos como restaurantes comunitários, CNPJ, mas popularmente como? Quem é daqui sabe, Horizão. Ninguém fala, vou no restaurante comunitário. O Carlos vive chamando a gente, vamos no Horizão, a gente ainda precisa ir. Por quê? Porque era uma pauta que ele defendia muito, era uma pauta pública que ele defendia muito, e isso pegou-se para ele. Isso, ele tomou, a causa que ele defendia era tão grande em relação aos restaurantes comunitários que pegou-se o nome dele. Então, é conhecido como Horizão. Isso é uma forma de promoção do mandato. Então, ele defende uma pauta pública e essa pauta é tão forte, essa causa... Lembra quando a gente fala para vocês assim, vocês precisam ter uma causa, vocês precisam defender uma bandeira, vocês precisam ter algo onde vocês falam de alguma coisa e a pessoa vai lembrar. Ah, falou de creche, eu vou lembrar do vereador Zezinho. Falou de UBDS, eu vou lembrar do vereador João. Então, por isso que a gente fala para que vocês tenham uma pauta de vocês, que vocês a defendam com unhas e dentes, igual a presidente defende a fundação, quando ela fala da fundação. Então, isso é importante. Por quê? Ele fez uma promoção dos restaurantes, dessa política pública, e isso virou para ele, levou o nome dele. Isso é uma promoção de mandato também, é bem bacana. Aumenta um pouquinho. Apresentou na Câmara a sua primeira Queria que vocês prestassem atenção. CPI das ambulâncias, que nasceu em março de 2017 após acompanhar a demora de um resgate. Várias ambulâncias estavam quebradas e paradas sem conserto dentro de uma oficina em outra cidade. Orlando foi atrás, cobrou e fiscalizou a manutenção destas ambulâncias. Hoje, toda a manutenção destes veículos é atualizada no portal de transparência da cidade. Depois da abertura da CPI que investiga a farra das ambulâncias alugadas em Ribeirão Preto, vocês lembram daquelas ambulâncias zero quilômetro que eu sempre mostrei aqui? A prefeitura disse que não conseguia fazer a documentação, por incrível que pareça, a documentação impressa no dia de hoje, logo após menos de 24 horas da abertura da CPI. Só baixar, pode deixar rolando. A CPI das ambulâncias foi uma pauta que eu participei particularmente enquanto comunicação, lá em Ribeirão Preto, no estado de São Paulo. Hoje, o vereador Orlando é apresentador do SP Record em Campinas, não é mais vereador. Ele descobriu essa situação ao ler o Diário Oficial. Isso é uma forma de vocês encontrarem pautas para promover o seu mandato. Denise, como que eu promovo o meu mandato? A gente sempre lia lá, as sessões eram de terças e quintas. Então, a gente sempre lia o Diário Oficial para entender o que estava acontecendo. E, num desses dias ali, tinha uma contratação de mais de R$1 milhão para alugar ambulâncias. Aí a gente entende que a cidade tem várias ambulâncias, por que não consertar essas ambulâncias? A gente procurou saber, ele, como é jornalista, ele tem um perfil muito investigativo, isso é muito legal. A gente era oposição, então é mais legal ainda, é mais fácil para fazer. Eu sei que um dos desafios que nós temos é esse, porque nem sempre nós somos oposição. Só que ele trouxe essa pauta para a população. Ele nunca fala em toda a comunicação que ele vai fazer, que ele cobrou. Ele sempre joga para a população. O primeiro vídeo que ele fez é que eu não encontrei mais, por isso que eu não consegui, e só trouxe esse resumo que a gente usou em campanha lá. Ele pergunta para a população: a prefeitura está contratando diversas ambulâncias, mais de R$1 milhão nesse contrato. O que nós conseguiríamos fazer em Ribeirão Preto com esse 1 milhão? Quantas ambulâncias nós conseguiríamos consertar para que fossem usadas no município? A conta, acho que era em torno de 30 e alguma coisa, não me recordo direito, mas eram muito mais do que as que a gente conseguiria alugar com esse contrato.
o que ele faz? Ele traz essa pauta para a população e pergunta para a população, e aí? O que vocês acham? O que vocês pensam? Então, ele sempre joga para a população. É uma forma de divulgação do seu mandato, não é autopromoção. Você está defendendo a sua cidade, defendendo aquelas pessoas e o dinheiro público. Então, isso também é uma forma de vocês procurarem pautas através de diário oficial, do que acontece na sessão, e também entregar para a população. Dizer a ela, o que vocês pensam? Vamos junto. Vocês vão entender que a linha da promoção do mandato, que diferencia da autopromoção, é isso. É sempre jogar para o outro, é sempre trazer a população como o agente principal. Tá? Bom, com isso a gente entende que quem constrói e não comunica é esquecido. Porque muitos desses, se você pensar, principalmente os negativos, acabam que eles têm... Você vê muitos feitos deles, né? Para a gente não citar nome, mas você vê muitos feitos, mas você não vê feitos pela população. O que fulano, que se autopromoveu muito, com tal pauta, o que ele fez pela população? Então, a gente precisa entender que, com o tempo, some. Naquele momento que está hypado, que o material dele, o que ele divulgou, ele fez toda aquela bagunça, tal, aquela coisa na internet, ok, ele aparece. Mas e depois? Porque não foi nada concreto. Né? Então, a gente tem sempre que pensar nisso, mas construindo e comunicando sempre. E aí, Denise, mas como a gente faz isso? Agora a gente vai para os exemplos. Aqui a gente começa com um exemplo sobre os limites da comunicação. Aumenta um pouquinho, por favor. Tá bom. Eu quero informar a todos que a vencedora do certame Concurso Público Assembleia Legislativa 2025, Fundação Getúlio Vargas, FGV. Pode deixar abaixo. Aqui é um exemplo que eu encontrei numa cidade vizinha, em Goiás. Eu não sei se eu tenho muito o que falar sobre isso. Eu não sei, né, presidente? A gente tem muito o que falar. Só de ver... O que você acha, Bruno? Não tenho o que falar. Gente, não é porque o outro parlamentar anda de skate, voa, dá pirueta, que vocês vão fazer. Por favor, eu já tenho uma consultoria com o Bruno aí, fechada, para a gente conversar um pouquinho, tô brincando. Então, não é porque o outro está fazendo, porque está hypado na internet, porque não sei o quê. Tem parlamentares que falam para mim assim, Denise, o meu assessor diz que isso é bom, que isso é legal. E aí você vai ver o exemplo, eu falo, não, o senhor não pode fazer isso. Não tem como. Né? A gente acaba com a carreira do senhor. Não dá para dizer, deputado Césio, bem-vindo. Tudo bem, a senhora? Não tem como fazer. Não tem. Então, assim, os assessores também, a gente precisa ter um negócio chamado, não sei se vocês conhecem, noção. É uma palavrinha básica, pequena, e que é muito interessante. É bom a gente ter isso de vez em quando, porque a gente não coloca em risco o assessor. Então, rolou muito, eu vi uns 3 vídeos desse, ainda bem que foram só 3, mas foram bastante para eu passar mal. E esse colega é próximo de nós, né, do Goiás aí. E primeiro que você traz muitos gatilhos das pessoas. Hoje a gente tem que tomar, tá chato, como diz a filósofa Anitta, tá chato. Mas a gente precisa tomar cuidado com o que a gente posta na internet, porque às vezes você liga o gatilho das pessoas. Ah, mas eu não tenho nada a ver com isso. É ruim, porque a gente acaba virando uma pessoa no grata, entendeu? Então, é muito ruim. Isso aqui, eu li algumas coisas de pessoas que foram afogadas e colocaram lá no comentário que isso foi péssimo, que elas se sentiram afogadas, e que não sei o quê. Então, liga um monte de gatilho nas pessoas. É mais negativo do que positivo. Ele poderia ter feito isso de qualquer outra forma, de outras formas, de outros tipos de conteúdo, falar, mas não assim. Então, vamos combinar, assessores, vamos combinar, parlamentares. A comunicação tem um limite. A gente precisa dos nossos candidatos vivos, inclusive, para a próxima eleição. Por favor, eu conto, eu, Guto e a galera aqui contamos com a colaboração de vocês, por mais parlamentares vivos. O menos é mais. Vamos lá. A gente vai com o som um pouco alto, baixo, mas para vocês verem. Aqui o que acontece. Obrigado, Girão. Muito obrigado. A gente só tem o que agradecer. Entendeu? A gente sabe que você é um... Eu não sei se vocês conseguem ter a mesma noção que eu, a mesma percepção, de que parece que é muito montado. Então, eu tenho um parlamentar com o microfone na mão. Eu, Denise, não gosto desse microfone na mão. Eu sei que tem a galera jovem que acha legal e pede para o parlamentar segurar. Mas parece aquelas pessoas que não sabem tomar café.
Xícara, fica assim. Porque a gente não consegue segurar assim, pegar, fazer uma pegada, dar uma pegada assim no microfone. Não, geralmente fica assim. E aí fica pior. Aí fica mais feio, não fica elegante, né? Tipo assim, se é um homem segurando, não fica másculo. Essa é a verdade, né? Fica aquela coisinha com o dedinho, não é legal, não pega bem. Eu não gosto. Vocês vão ver vídeos que o parlamentar está com o microfone assim, entrega para a pessoa e o outro está nele. Né? Então, eu evitaria. Sem contar que, ao entrevistar, é ele que está entrevistando. É o parlamentar que está aqui praticamente assim, fala, meu filho, que eu sou o melhor. Fala, que eu, né? Fala. Então, fica muito montado. Então, lembra quando eu falo que a comunicação comunica? A primeira vez que você vê um vídeo como esse, eu estou comunicando o quê? Que isso é montado, que isso não é verdadeiro. Isso não passa a verdade. Tá? Então, menos é mais. E essa? O jogador caro. Todos vocês, uma vez na vida, já fizeram essa foto do jogador caro. Reunião no gabinete, vamos tirar a foto oficial, todos juntos? Foto de barreira? De futebol? É a foto do jogador caro. Aí, ó. Essa galerinha aqui, ó. Aí tem o prefeito, o secretário, o vice, o vereador, todo mundo aqui, ó, na foto de barreira. Eu sei que é difícil, vocês estão falando com uma pessoa que trabalhou com um gabinete, então eu sei o que vocês passam. Eu sei que é difícil a gente fazer uma foto oficial. Ninguém vai fazer assim, né? Não, o vereador não vai fazer assim, dificilmente ele vai fazer uma pose. Posso fazer a foto de barreira para registrar? Infelizmente, façam. Mas as fotos do carrossel, a foto de capa, vamos colocar aquela foto da reunião. Pede para o assessor. Eu dei uma dica lá em São Paulo, eu fazia muito isso em um gabinete, aqui na Câmara Federal. Deputado e pessoal. Eu vou entrar na sala, o deputado recebeu o pessoal, você vai ali, faz o vídeo, tal, tudo. Eu vou entrar na sala uns minutinhos antes, vou fazer alguns vídeos enquanto vocês conversam, depois eu saio e deixo vocês à vontade. Combinado? Combinado. Aí você entra, faz o videozinho ali com todo mundo, faz algumas fotos deles conversando, aí você fala, né, finjam que vocês estão trabalhando, tal, e aí eles ficam, você faz as fotos, essas fotos é o que você vai usar, e aí você deixa a reunião rolando. O que eu não posso é só ter essa foto de barreira, que ela não é legal, ela não comunica nada, senão que as pessoas estão com medo de serem acertadas em algum momento, por alguém, um tiro, uma bola, alguma coisa. É foto de proteção. Está se protegendo de quem? Do outro time? Não tem um outro time contra vocês, é só vocês. Então, tem que fazer a foto de barreira? Faz a foto de barreira, mas coloca ela lá na última. Né? Vamos colocar na capa ali uma foto onde o vereador está recebendo alguém, ele está cumprimentando, ele está sorrindo, alguma coisa assim, tá? Aí a minha equipe está assim, quem é você para falar de sorrindo? Porque eles me brigam porque eu não dou risada enquanto eu estou tirando foto. Né? Quem é você para falar sorrindo? Né, Vinícius? Bom, um outro exemplo, por exemplo, é datas comemorativas. A maior dor dos assessores, dos parlamentares. Dia das Mães, a gente tem lá aquela foto, Feliz Dia das Mães, aquele card. Primeiro, mais um combinado que a gente faz. Vamos eliminar os cards? E vamos eliminar as datas comemorativas que não têm nada a ver com vocês. Pode baixar esse aqui. Vamos eliminar as datas comemorativas que não têm nada a ver com vocês. Se você não tem uma pauta que defende o maquinista, para que você vai falar Feliz Dia do Maquinista, abençoado? Não tem necessidade. Agora, se você trabalha com veterinários, com médicos, enfermeiros, ok. Mas se eu não tenho nada como... Imagina o secretário Renato Junqueira, secretário do Esporte, desejando Feliz Dia do Maquinista. Só porque é Dia do Maquinista. Não tem a ver, né? Acho que não tem a ver. Outra coisa é ele falando de pautas de esporte. Então, um dos combinados, data comemorativa, só se tiver na sua pauta. E vamos esquecer aquele cardzinho, porque eu acho que nós temos grandes profissionais na comunicação de vocês que conseguem fazer alguma coisa melhor. Então, a gente trouxe alguns exemplos. Esse é a Vandecléia, ela é lá de São Paulo. Pode colocar para rodar de novo esse vídeo para eles olharem. Aumenta um pouquinho. Ela fala do aniversário da cidade. Aí você tem que voltar lá embaixo. Quer que eu volte aqui? É mais fácil? Eu volto aqui. Essa é a luta. Opa. O aniversário é de Campinas, mas quem ganha os presentes somos nós. E ela vai mostrando o que Campinas tem. Geralmente a gente vê lá, Feliz Aniversário Campinas, tantos anos e pronto. Outra coisa, se você é um federal,
Comece a fazer aniversários localizados. Uma coisa chamada anúncio patrocinado, que todo deputado federal tem verba para isso, tá? Não sai do seu bolso, sai da Câmara Federal. Você tem dinheiro para isso, tem como receber o reembolso. Qualquer coisa eu te ajudo, me procura que eu te oriento. Você faz o patrocinado, você investe um valor lá, tem um teto na Câmara que vocês fazem. Aí, aniversário, eu tenho 10 cidades, que são principais, 10 capitais. Você faz o aniversário e faz o anúncio patrocinado localizado. Não vai me parabenizar Campinas e aparecer lá no Pará, né? Ou em outro lugar é o nome da cidade. Eu sou vereador de Ceilândia e aí aparece lá em Asa Norte, em outro lugar. O localizador hoje faz isso muito bem. Eu vejo isso muito com os federais, né? Por conta dos locais, das cidades do estado onde vocês atuam. E aí eu vejo lá, estou numa cidade que não tem nada a ver com aquele nome e está aparecendo isso para mim. Isso não fica legal, não é bacana. Mostra que você não teve um cuidado, mostra relaxo, essa é a palavra verdadeira. Você não teve um cuidado na estratégia de comunicar o aniversário só para aquela cidade. Então, usem o anúncio patrocinado. Outra coisa que aqui tem no dela também, na bio dela, mas a gente vai ver na frente. Aqui vocês vão ver que está gestora pública, mas ela é secretária da assistência social, mas em nenhum lugar na rede social dela mostra. Então, lá na frente a gente vai falar, mas aqui já fica um toque também. Ela não é só gestora pública, mas na bio dela, em nenhum lugar, fala sobre isso. E aí ela fez um formato diferente de aniversário. Um outro formato que eu amo e tenho um apego pessoal é esse. Pode aumentar? Essa é a Lulu. Eu e Lulu somos uma família típica. Sou mãe sócia afetiva de uma menina indígena, mas ninguém tira de mim e de Lulu o título de família. Nós somos família. Então, eu estou falando isso porque o Partido Republicano é um partido que protege, defende e fortalece todas as famílias, inclusive a minha família. Essa é a Lulu, linda, maravilhosa, que não gosta de comunista. Essa é a Lulu, mulher conservadora, de direita e republicana. Pode baixar. Pode baixar. Depois só vê uma água aqui que eu peguei. Lu, depois vê uma água aqui para a moça aqui que eu peguei dela. Água. Por que eu tenho um apego pessoal? Nós, seres humanos, nos comunicamos por histórias. A gente sabe que nós, como cristãos, falamos muito sobre a fé racional. Mas as pessoas, todas, as pessoas normais, brincando, as pessoas normais se comunicam por emoção. Isso é fato. A rede social, ela é cheia de emoção. As pessoas se comunicam. Quando você vê um vídeo desse, você para na hora e presta atenção. Isso era o Dia das Mães, mas ela falou da história dela com a filha dela. Por que me chama a atenção? Eu também sou filha adotiva. Então, a primeira... Inclusive, mãe, a senhora está assistindo, né? Oi. Minha mãe está assistindo. Então, isso me chama a atenção. Isso me comunica com ela ao mesmo momento. Né? Quando ela fala da filha, quando ela fala da história dela com a filha, isso é muito legal. Então, qualquer pessoa que tem uma história igual ou parecida, ou é mãe, né? Porque mãe é mãe, independente se ela for adotiva ou não, ela vai se sensibilizar com aquilo e ela vai se conectar com a pessoa na mesma hora. Então, é uma forma diferente dela trazer uma pauta que ela defende, que são crianças, e a história dela. Nesse mesmo vídeo, ela defende causas e ela mostra quem ela é e mostra o lado humano dela. Tá? Então, é uma outra forma de datas comemorativas. Já temos várias sugestões para não precisarmos do quê? Do card. Próximo, conexão. Fala muito essa imagem. Quem viu essa imagem? Muito, né? Do presidente, o Guto até compartilhou ela também. O presidente Marcos, geralmente, você encontra ele está mais sério, né? Muita coisa para resolver. Mas não dá para a gente ficar rindo toda hora também. Eu falo para a minha equipe, né, Vinícius? Não dá para ficar rindo toda hora, que eu estou aqui concentrada. Mas... isso é uma foto que, na mesma hora que você vê, você fala assim, isso é ele. Quem conhece ele mais tempo, intimamente, fala, esse realmente é o presidente Marcos. E essa foto, muito feliz, conseguiu transmitir isso. Então, é uma foto que você pode colocar ali, uma legenda simples, eu com a população, acabou. Você não precisa falar mais nada. Isso já conectou as pessoas a você. Então, aproveitem isso, a galera fotógrafa aí, que faz foto. Denise, mas como é que eu faço? É um pouco difícil. Mais uma hora a gente consegue. Isso é uma foto interessante.
Uma divulgação de emendas. Como que eu faço a promoção do meu mandato sem falar da emenda? E aí fica muito para vereadores também, ou os parlamentares deputados, ou os parlamentares que fazem parceria com deputados. Como que eu divulgo uma emenda sem me autopromover? Denise, recebi uma emenda, estou com muita dificuldade de fazer a divulgação dela, não consigo, porque eu vou falar de mim. Então, a gente vai entender como a gente faz promoção do mandato e não de você. Eu acho que eu vou voltar. Aumenta para mim um pouquinho. Só quem está passando por esse processo que sabe. É horrível. Não chega, é a pior coisa. Só quem está passando por esse processo que sabe. É horrível. Eu não enxergava nada. Não enxergava. E tem muita gente com catarata. Eu fiquei 3 anos nessa agonia. E todos sabem que não é fácil. É cara a cirurgia. E no Pode baixar, deixa rolando. Aqui, em nenhum momento, ele fala... Vai rolar o vídeo inteiro, vocês vão ver a apresentação. Durante todo o vídeo, em nenhum momento, ela fala, ou ele fala, ou o deputado aparece. É sempre ela contando o que aquele Hospital dos Olhos transformou a vida dela e como era difícil ela fazer esse tipo de tratamento. Então, em algum momento, tem a promoção do parlamentar? Não tem autopromoção, não tem nada. Ele falou da emenda. O que tem? A logomarca dele, claro que ele usou na campanha, está na página dele, e o texto que fala, né, em 3 anos, esse foi o tempo que a dona tal, nesse dia, investimento fundamental para a compra dos equipamentos, e aí ele vai trazendo ele se vende sem se vender, de uma forma muito sutil, contando a história da pessoa, colocando sempre o cidadão como principal. Uma trend com propósito. Vamos voltar? Ele está na sala. Ainda em pleno século XXI, nós temos que conviver com o racismo. Desse assunto que é muito importante para todos nós, que não vi ninguém se manifestar nessa casa a respeito do racismo. Isso é um crime, o racismo. Se eu fosse filha, se eu fosse mãe, a criança ia nascer com essa cara. Porque eu já vi tanto esse vídeo, deputado. Mas eu já vi tanto, eu acho tão bacana a forma que vocês fizeram, uma trend com propósito. Rolou a trend dos bebês, lembram? Todo mundo fez um monte de coisa, pôs várias falas, etc. e tal. A equipe dele usou a causa dele. Então, ele fala sobre uma causa que ele defende usando o bonequinho. Todo mundo entende o que ele diz, presta atenção, porque é um formato diferente, um formato que estava em alta nas redes sociais, e ele traz a defesa da causa dele. Então, aprendam a usar trends com propriedade, para defender a causa de vocês. O presidente Marcos e outros também fizeram alguns que eu achei muito interessante, e aí eu trouxe esse, que é uma forma de comunicar também. Então, não é porque tem uma trend que eu tenho que sair na hora, eu tenho que fazer, não sei se aquele negócio da água virou trend, mas não é porque está saindo e todo mundo está fazendo que você também tem que fazer. Às vezes é melhor você perder na largada, entender melhor o que está acontecendo, entender a trend, o que ela fala, sobre o que ela comunica, para depois colocar o seu parlamentar, para colocar a carinha nessas trends, tá? Então, pense e use elas com propósito. Ali ele defendeu causas, defendeu pessoas e falou do trabalho dele, ok? Pelas pessoas. Vereador André Souza acabou de assumir em São Paulo. Como que eu trago as pessoas? Como eu não falo de mim? Pode aumentar. Começamos por essa. Ele só mostra as indicações. Isso aqui são pessoas que pediram ajuda, porque na área onde elas estão, está tendo muito crime, muito assalto, roubo de celular. Então aqui eu já fiz essa indicação, protocolei essa indicação para que o prefeito... Ele sempre vai falando da indicação que ele fez no bairro, por conta disso. E a luz, se a gente tiver luz aqui, não vai ter roubo, se a gente tiver não sei o quê. Então, ele vai falando o porquê é importante essa indicação e o que ela vai ajudar a população. Lembre-se, sempre ligado no resultado que vai trazer para o outro. A comunicação política, ela é isso. As pessoas votam em vocês, né, para que vocês resolvam os problemas delas. Aí chega na internet, você só fala de você só mostra a agenda, você não mostra o que o seu trabalho tem mudado a vida das pessoas. E aí isso não conecta com o que ela votou. Ela votou por um motivo e você está fazendo outro. Então não bate. E aí é onde a gente perde a próxima eleição. Então isso é uma forma legal. E isso, quem é vereador pode fazer, porque eu protocolo quantos requerimentos e indicações eu quiser, certo? Ainda é assim, né? Então, você pode ir lá, faz uma vistoria no bairro, bota a galera para trabalhar, faz essas indicações e traz, e ali você divulga falando o porquê, tá?
Posicionamento. Deputado Altair. A gente conhece vários vídeos dele, mas eu trouxe esse. E eu e a Sandra, nós estamos aqui como ele está se posicionando, como que ele traz as pessoas. Algo nos incomodou para fazer uma oração pelo nosso Brasil. O Brasil precisa de união. O Brasil precisa se consolidar. Em algum momento ele falou que ele é pastor? E resolver os problemas. Não precisa. A partir do momento que ele se reúne com a esposa e ele diz, vamos orar pela população, vamos orar pelo nosso Brasil, estou aqui no centro do país, tal. Ele não precisou dizer. Ah, Denise, né, como é que eu faço esse tipo de comunicação? Toda hora eu vou ficar dizendo que eu sou pastor, mas como que eu falo? Está aqui uma ideia. A partir do momento que você, parlamentar, se posiciona nas redes sociais com a sua esposa e com uma oração, você já está se posicionando como cristão e como um homem de família, ou seja, você defende as duas pautas, né? O que não dá e o que eu não aconselho é fotos de perfil de Instagram, você e com a esposa. Isso eu não acho legal, porque o perfil é seu. Até para a gente verificar, a gente não consegue. Mas é legal, as esposas, gostaria de deixar um pedido para as esposas. Você pode cutucar sua esposa do lado, aproveita que agora é o momento. Apareçam com seus esposos nas redes sociais, né? A população precisa entender que ele é um homem de família, e ele é um homem de família porque está casado com você e está entre nós, não tenho dúvida disso. Então, assim, sejam um pouco mais... Que palavra eu posso usar? Mais dispostas, né? Mais instagramáveis, né? Estejam mais dispostas para aparecer na rede social dos seus esposos, fazer alguma coisa, ou fazer algum vídeo e marcar ele, né? Para mostrar que vocês estão ali. Isso é muito importante. Eu sei, senhoras. Denise, mas eu não gosto, mas é isso. Mas, assim, é ele... Aquela história, que ele cresça e eu diminua. Aí, no caso do esposo, a gente entende. Mas, se vocês observarem, as maiores métricas de redes sociais é quando aparece o casal. Porque ali reforça que ele é um homem de família, que ele defende família e que ele é uma pessoa de confiança. Então, senhoras, me ajudem? Nos ajudem? Combinado? Combinado. Então, apareçam. E aqui é uma forma de vocês falarem que são cristãos através de uma oração. Aproximação. Deputado Gilberto Abramo, de Minas Gerais, a galera da assessoria dele está ali. Eu só não consegui achar um vídeo, que foi um outro, que tem uma caixinha de pergunta. Denise, eu tenho dificuldade de gravar, tenho dificuldade de falar. O que a assessoria dele fez? Foi lá, colocou uma caixinha de pergunta para as pessoas mandarem perguntas. Aí mandaram uma pergunta para ele e ele está respondendo, que é qual o prato de comida que ele mais gosta. Deputado Gilberto é mais tímido para gravar. E ali ele consegue, ó. Bom, esse é meu prato preferido, dá até água na boca. Pronto. Aí você pode usar essa caixinha de pergunta para aproximar mais as pessoas, para que elas conheçam os seus gostos, né? O que você gosta, o que você faz, e também para defender causas. Poderia ter ali naquela caixinha de pergunta, deputado, já teve, o que mais, o que o senhor faz no seu mandato que é importante? Ah, é importante estar assim com as pessoas, etc. e tal. Ele vai responder caixinhas de pergunta que vão mostrar para ele o que ele defende. Aí a gente tem sempre aquela pergunta que eu vou pedir para vocês não me olharem com maus olhos. Guardem o coração nesse momento. Denise, e se ninguém me mandar pergunta? Às vezes eu quero saber de mim mesmo. Às vezes eu quero perguntar para mim mesmo o que eu faço. Isso pode acontecer. Às vezes o meu assessor quer perguntar para mim mesmo. Entendeu? Vocês entenderam? Isso não é mentira, gente. A gente não está mentindo. Eu não estou ensinando vocês a mentirem, hein? Depois vai chegar lá no ouvido do bispo que eu ensinei vocês a mentir. Eu não estou ensinando vocês a mentirem. Caixinha de perguntas. Vocês podem trabalhar com uma lista de coisas que vocês falam bem. Ah, eu falo bem sobre esse tema. Coloca lá na caixinha de pergunta. Ah, e sobre isso? Aí você faz um vídeo, responde através de vídeo. Fica sempre mais simpático. Aí eu só não achei o vídeo que tem a caixinha de pergunta, mas eu sei que tem. Aí você responde com a caixinha, porque a pessoa que está assistindo, ela sabe sobre o que você está falando, tá bom? Então, só faltou esse aí aqui. Então, nota 10 para o deputado Gilberto. O líder hoje. Não tenho cargo. Denise, não tenho cargo, o que eu faço? Aumenta o som. Brincar e os lixos, ó, tudo empaiado, tá vendo? Ele está aqui em Conceição 1, para lutar que a prefeitura invista mais nos bairros. A gente quer uma atitude dele chegar aqui, lembrar que o povo que está aqui votou nele e a gente só está vivendo de promessa. Não tenho cargo. Denise ainda não tem um cargo, sou um pretenso candidato. Meu filho, vai para a comunidade.
Vai para a comunidade, vai ouvir a população, vai saber o que ela quer. Tá? Vai saber o que ela quer, ouve ela e traz isso aí. O André Carvalho, ele é assessor do Túlio Gadelha. E eu vejo sinais, né? Haverá sinais de que ele deve vir numa dobradinha aí, alguma coisa. Porque ele vem fazendo muitos vídeos, ele vem gravando muitas coisas aí nas redes sociais. Então, ele não tem cargo, é uma forma dele divulgar o trabalho dele, se colocar como um agente público, um agente da cidade, tá? Um agente social aí que trabalha pela população. Temos mais um famoso agora que não tem cargo. Bota o som. Assim, 8 anos, gente. 8 anos. Essa rua desse jeito, um trecho de mais de 50 metros aqui no Jorge Teixeira e ninguém faz nada. Já veio reportagem, já virou meme de internet e ninguém faz nada. Se o gestor fuleiro, se a fuleiragem não resolve, quem resolve é trabalho, tá? Aqui é trabalho. O Renísio, que é morador aqui do bairro há 25 anos, me mandou uma mensagem no Instagram, falou, Renísio, vou resolver e vou resolver tal dia. Tá hoje aqui, gente, ó, resolvendo, todo mundo trabalhando aqui, minha equipe. Amanhã vai ser inaugurada essa obra, 8 anos depois, e a prefeitura não arrumou. Pode baixar. Porque essa aqui... Bruno, conversei com ele um pouquinho antes, né, Bruno? E o Bruno me disse que ele está fazendo parcerias. Porque eu falei, Bruno, como é que você faz isso? A gente tem 1 minuto, Bruno. Como é que você está fazendo isso? Porque você não tem mandato, você vai ser candidato? Não, Denise, eu não vou ser candidato. O Bruno começou a fazer isso para fazer uma experiência. O Bruno é consultor. Isso. Bruno é nosso maior case nacional sem mandato. Tudo Bruno bom, Góes. gente? Tudo bom? Conheço a maioria aqui. Eu falo, Você me contou que você começou para fazer uma experiência, Isso, né? Eu trabalho em comunicação, eu fiz 10 estados em 2022. Vem cá. Uma experiência. Vai Uma experiência. E eu queria... eu tô com 3 filhos pequenos, eu falei, gente, não vou trabalhar igual eu trabalhei em 2022, não tem mais esse pique de passar um dia em casa a cada 15 dias. Vou provar que qualquer pessoa pode ser politicamente relevante em menos de 1 ano. Então, eu comecei os trabalhos lá na Amazônia tem 3 meses, eu comecei. Essa semana eu comecei o trabalho de rua, porque eu não tinha começado ainda. E a gente está no momento de pré-campanha. Pré-campanha, o que é pré-campanha? É rosto e nome, rosto e nome, rosto e nome. Então, eu falei assim, como é que eu me torno relevante do dia para a noite no estado que eu não conheço? Então, primeiro tem que ser odiado. Como é que eu vou ser odiado? Tem uma rixa, meus amigos paraenses estão aqui, entre paraenses e manauaras, que é o pessoal de Manaus. Então, uma pessoa me mandou uma caixinha de pergunta falando assim, qual o maior sonho do paraense? Aí eu respondi, falei assim, gente, o maior sonho do paraense, faz pergunta difícil, o maior sonho do paraense é vir morar em Manaus. Do dia para a noite, eu estava em todas as partes de fofoca do Amazonas, estava o pessoal me xingando lá no Pará, o pessoal, os comediantes gravavam lá, primeiramente meu chibio, eles começaram a me xingar, e eu falei, aí foi. Aí depois eu comecei a fazer críticas da cidade. E comecei a ficar amigo dos caras da página de fofoca, porque eles começaram a conversar, posso fazer teu vídeo? Posso, como é que eu posso te ajudar? Estou chegando agora aqui no estado, fiz amizade com esse pessoal, e eu sou muito entrão. Falei assim, Aí eu comecei a conversar com as comunidades, fui entrando nas comunidades, pedindo autorização lá para quem manda lá na quebrada, falei assim, gente, qual é o principal problema aqui? É esse. Falei, como é que eu faço para resolver isso aqui? Aí eu comecei a tampar buraco na cidade, já tampei 116 buracos esse ano, não tinha divulgado nenhum. Só para eles entenderem que a gente falou sobre valores. Valores. A gente falou, um investimento muito alto. Um buraco desse da rua, eu falei, como é que eu posso fazer? Aí eu fui lá na fábrica de asfalto, eu mesmo, falei, moço, eu quero comprar um asfalto frio aí. O asfalto frio é um saco, você rasga, você joga lá, você faz a compactação com a mão e o próprio carro passando em cima, ele já tampa, já deixa retinho. Essas obras aí não, essa aí já é profissional. Mas eu fui lá, o cara, R$50. Aí eu converso com outro, eu vou conversar com o porteiro, o cara, ó, R$30 eu consigo a pessoa nessa faga, não sei o quê, comecei a comprar saco. Então, assim, um buraco de rua, eu gasto R$30 mais a gasolina se eu estiver lá. Como eu não estou lá, eu ponho outras pessoas. Essa tinta é spray de cabeça lavável, que eu ponho lá, que sai na água, e eu comecei a fazer isso. Então, eu não divulguei isso ainda, eu fui crescendo politicamente. Então, assim, eu sei que Manaus é uma cidade conservadora. Então, eu comecei a falar mal do PT, comecei a falar mal do STF, embasado com meus amigos advogados, falei, o que eu posso falar dentro da lei para não ter problema? E comecei a gravar vídeos. Então, assim, essa semana, tive 2 contas derrubadas no Instagram. Aí o pessoal, você vai recorrer? Eu falei, não, eu vou usar isso no meu vídeo, estão querendo me calar, não sei o quê, não, criei outra. Aí no TikTok derrubou, estão querendo me calar, não, isso é um absurdo, não, e fui pra rua. Fiquei amigo da classe de motoboys, porque todo mundo descendo a lenha deles, eu gravei um vídeo defendendo. Então, assim, metade me odeia, mas não precisa ser amado por todos. Então, os motoboys hoje estão todos comigo, com ação, me ligam, doutor, tô com problema jurídico aqui, o que eu faço? Eu falei, não sou advogado, mas eu te indico. E o que eu notei muito? Eu não sei se é isso no Brasil todo, não tenho esse conhecimento. Eu comecei a reservar meia hora do meu dia para falar com o pessoal que me manda pergunta por voz. Assim, 90% fala assim, nossa,
Eu nunca falei com ninguém famoso. Você é a primeira pessoa famosa que me responde. Nunca me deram atenção. O senhor pode nem resolver, mas assim, só de eu estar falando com as pessoas que estão escutando, já é uma solução, assim, para eles já é demais. E o interior do Amazonas é lulista, porque o interior do Amazonas é muito pobre, porque você não consegue chegar à estrada, você não pode desmatar, você não pode fazer nada. Então, quando eu vou lá, eu gravo meus vídeos pro município. Eu comecei a impulsionar essa semana alguns vídeos pros municípios, assim, são 60 municípios. Eu gravo, eu não sou pastor, eu gravo a oração da semana. Então, tem a oração da semana para Manicoré, para outros bairros, é para aquela população de lá. Ela não vai para outro local. E lá, como eu sei que é lulista, eu falo, gente, ó, o Lula deu gás, o Bolsa Família, muito bom, parabéns, mas 18 anos de poder, é isso que ele pode oferecer para vocês? É só isso? Aqui está passando xixi aqui na rua, não tem saneamento, isso é o mínimo. Então, assim, eu levanto o Lula, mas falo mal para eles entenderem. E aí eu já entro. O sistema quer que eles fiquem pobres para vender voto, não sei o quê. E estou me tornando muito lá. E quem me divulgou, a primeira página que me divulgou, é uma página que tem contrato com a prefeitura. Eles recebem muito dinheiro, mas ninguém sabia quem eu era. Então, assim, a rede social hoje não é quem fala a verdade, não é quem é o mais embasado, é quem sai na frente. Então, assim, choveu em Manaus, alagou, amigo, deu 5 minutos, estou aqui, ó, começou lá na mão, é isso. O Guto apresentou aqui, essa é a realidade do Brasil. Eu tirei uma foto, saí ali fora, gente, aqui, ó, estou na palestra, tal, falando sobre isso e isso. Você sair na frente é mais importante do que você ser dono da razão. Então, assim, às vezes, você tem que ter cuidado com a informação de tudo. E eu falo assim, eu não divulguei o que eu estava fazendo a obra, por quê? Porque eu sabia o que ia acontecer. Então, eu comecei a tampar buraco. O rapaz caiu lá de moto, perdeu o braço. Aí eu liguei para o pessoal, eu estava aqui em Brasília, falei, tampa o buraco de madrugada. No outro dia, cedo, a imprensa foi lá, prefeitura só tapa buraco após acidente. Eu deixei estar em todos os jornais, nas manhãs inteiras eu gravei o vídeo, gente, fui eu que gravei. Quando eu falei que fui eu, explodiu de novo. Então, assim, você tem que saber a reação das pessoas. Tem que saber aonde isso vai, saber a reação. Então, assim, eu estou na minha 3ª página, eu já chego lá, já tiro foto comigo em restaurante, todas essas coisas, e eu estou indo nas pessoas esquecidas. E eu procuro, assim, essa rua que eu arrumei eram 8 anos, tem meme do prefeito correndo, porque onde ele mora é tudo asfaltado. Eu falei, eu vou lá. Pois a galera vai te seguir lá. Eu vou lá. Mas é isso, gente, estou à disposição, quem quiser segue, agora a gente vai acelerar. Agora é acelerando. E outra coisa também, só terminando, Denise, eu comecei a gravar essas obras, eu falei, vou gravar ajudas. Então, assim, eu cheguei lá na feira, qual o nome da senhora? Mandei uma pessoa antes lá, comprar não sei o que, ela, quanto é o nome da senhora? Doralice. Aí daqui a pouco eu chego lá, a senhora que é a senhora Doralice? Olha, eu acordei hoje e o JC mandou vir falar com a senhora, hoje eu vou fazer tal. JC, não conheço não. Conhece, JC. Não conhece Jesus Cristo? A mulher já começou a chorar. Aí eu falei, quanto é que está a maçã? R$10. Posso pagar 200? Pode. Então, assim, isso explode lá nessa questão, né? Então, brincar com o JC eu já não oriento. Eu já não oriento. Mas é isso aí, Bruno Góes. Então, já sigam o Bruno aí, para vocês terem um pouco mais de conhecimento. Tem coisas bem legais aí, tá? Bora lá. Apoio das bases. Aqui é uma divulgação de uma emenda que chegou, né, que o deputado mandou para essa cidade, e aí você tem um agente da comunidade contando o que ele trouxe. Vocês vão observar que ele fala só no final, ou seja, a todo momento está se falando do que ele trouxe, do que aconteceu, e não dele, tá? É mais um exemplo aí para vocês contarem com as bases de vocês, para vocês terem apoios. Principalmente para a próxima candidatura que nós teremos deputados, aí é a galera, os vereadores que apoiam os deputados. Então, é uma forma que vocês podem apoiar os deputados fazendo essas divulgações e gravando vídeos, tá? Mais um apoio de base. Essa menina é bem bacana, a Letícia Borba, ela esteve no evento dos jovens também. É um vídeo simples, porém um vídeo muito assertivo. Aumenta um pouquinho. Não é só uma obra. É segurança para quem mora perto, é tranquilidade para quem dorme em casa sem medo. É cuidar, de fato, da nossa comunidade. Então, eu, comunidade, cidadão, entendo que aquela obra vai fazer algo por mim. Não é sobre o parlamentar, tá? Prova social. Isso aqui é bem legal. Deputado Hugo Mota tem feito muitos vídeos assim, porque ele é da Paraíba. Aumenta o som. Vocês vão perceber que os vídeos dele têm a musiquinha do Estado. Então, isso traz muito pertencimento para a cidade. Prova social, por quê? Porque são as pessoas falando dele. Isso é mais importante do que você falar de si, tá? Alguém está validando você, então isso é muito importante.
Foi pra rua, fez algum trabalho? Grava aqui. Isso é papel do assessor, tá, gente? Quem tem que fazer a cara é a gente. Então o assessor vai lá e fala: viu alguém abraçando o seu vereador, cumprimentando? Ai, que legal, obrigada, vereador, obrigada, deputado. O assessor vai lá, porque esse é o papel do assessor, assessorar o candidato, então ele está ali para isso. A senhora pode gravar um vídeo do que a senhora falou para o meu candidato e tal? Vamos fazer um vídeo surpresa aqui para ele, depois a gente vai colocar nas redes sociais, pega a autorização e pede para ele falar sobre a obra, sobre a emenda, sobre o evento que aconteceu ali, prova social. Isso é muito bom e vão fazendo gaveta aí para campanhas eleitorais, isso é muito legal. E aí você vê que ele vem com a musiquinha que lembra o Estado. Entrega de obras. A gente está cansado de ver barreira e entrega de obras. Geralmente aquela de serração de placa, aquele manto, né, vermelho, às vezes azul, depende do lugar, ele tem uma cor. Aí está todo mundo lá, junto, aí serra a placa, todo mundo bate palma, e o cidadão nada ali, não tem nada a ver com o cidadão. Então, eu trouxe alguns exemplos de entrega. O Tarcísio ele vai entregar a documentação de uma casa, de uma senhora, ele conta a história, ele conversa com ela, ele explica, ele valoriza ela, que é a mulher, que recebeu, tal. Então, isso é uma forma de entregar a obra. Ele poderia muito bem, e deve ter acontecido isso, todo mundo lá no início do bairro fez aquela plaquinha de cerrou, mas isso não conecta com ninguém, porque não tem cara de ninguém. Você só tem ali gestores públicos e não tem a população. Em nenhum momento ela se sentiu beneficiada, por mais que ela tenha sido beneficiada, ela não se sente beneficiada através da sua comunicação. Aí ela chora, ela conta. Mais uma entrega de obras. João Campos é muito bom de entrega, ele toma café. Vocês se preparem, época de campanha, não sei se vocês são igual a mim. A gente ganha uma úlcera, uma gastrite, não é verdade? Uma úlcera, uma gastrite, por quê? Muitos cafezes, como diria um vereador onde eu trabalhava. Me dá 2 cafezes. Né? Ele falava assim, vamos tomar um café? Vamos, vereador. Mas o apelido do vereador, o nome dele, o codinome é Marmita. Então, o vereador Marmita chamava a gente para tomar cafezes. Então, se preparem. Aqui, você vê que ele anda no local da entrega, ele mostra, né, ele corre, ele está ali com as pessoas, ele vai mostrando o que vai mudar. Se você observar, a câmera faz uma coisa muito legal que mostra como se fosse a visão dele, né? Ele vai virando aqui, ó, e dá a impressão que é ele que está olhando, que você está assistindo pelo olhar dele. Então, é muito legal essa tomada também. João Campos é muito bom de entrega. Mais uma entrega de obras. Esse é nosso, Sérgio Mota, é o nosso deputado estadual de Santa Catarina. E ele faz um trabalho muito legal. Esse vídeo dele é só sobre isso. Então, ele está falando de entregas de aparelhos, né, de audição. E aí ele só fala, ó, quantos aparelhos foram entregues, o que isso mudou, aí ele entrega ali para as pessoas. Então, em nenhum momento ele fala, eu trouxe tanto de emenda, eu fiz isso. Ele mostra o benefício para a população. É notório que foi ele que trouxe. Então, eu não preciso ficar dizendo que fui eu que fiz. Isso é autopromoção. Mais uma inauguração dele, amarrando o tênis ali. Como é que eu vou falar sem falar? Mas eu vou falar. De repente, nós somos parlamentares um pouco mais velhos, né? Temos uma data de nascimento um pouco mais avançada, tipo a minha de alguns colegas. A gente tem. Como que eu mostro a jovialidade? Né? Às vezes eu sou mais velho, né? Não quero passar essa imagem. João Campos faz alguns vídeos assim, presidente Lula tem feito. Vocês viram alguns vídeos do presidente Lula correndo, fazendo caminhada? Tudo isso por quê? Porque ele é saudável, porque ele está cuidando da saúde? Não, porque ele quer provar que ele ainda pode comandar um país. Como que ele sinaliza isso? Correndo, mostrando jovialidade. O secretário Renato também está lá, ativo, caminhando no parque, todo dia lá, está lá, mostrando. Mas o caso dele não é por conta da idade, é porque ele é secretário do esporte, né? Ele ainda está jovem. Então, isso é uma forma, eu sou um pouco mais velho, tal. Como que eu trago essa imagem, essa jovialidade para a minha comunicação? Dessa forma, vou fazer uma caminhada, vou mostrar o que tem na minha cidade, vou mostrar o parque, né, o que nós temos, o que as pessoas encontram aqui. E nesse formato da inauguração dele aí também é bem legal, mostrando sempre a população. Esse aqui, pertencimento regional. Bota o som. Plautal, eu quero aqui convidar você a comer um pouco aqui do açaí do Pará. Semana passada eu vi um vídeo aonde tinha um amigo meu que ele estava falando que o açaí do Amazonas era melhor que o do Pará. Eu tenho certeza que não é e peço para que vocês aqui do Pará façam esses comentários.
qual é o melhor açaí? O açaí do Pará ou o açaí do Amazonas? Eu já vou aqui, o açaí aqui do Pará. Percebe, aqui, ó. ele mostra algo da cidade, bom, ele valoriza a E cidade, mostra pertencimento, ele é de lá, conecta com as pessoas, faz a brincadeira da rixa do açaí, né? Dos dois estados. Eu já provei o do Pará, não conheço o outro, mas do Pará, por enquanto, está ganhando, pelo menos de todos os que eu conheço aí, secretário. Então, isso é uma forma bem legal, tá? Então, invistam nesses vídeos, principalmente porque nós temos muitos parlamentares que não são daqueles estados, que são chamados, como a galera diz, forasteiros. Então, vocês não são daqueles estados, comecem a viver o estado, a cidade, mostrar pontos, né, turísticos que tem ali. O prefeito Topázio de Florianópolis faz muito isso, depois vai ter eles aqui. Então, isso é uma forma bacana de mostrar pertencimento regional. Ainda tinha que ter, ainda mostra a boca roxa. Topázio, às vezes a gente tem medo de falar de conversas difíceis. Prefeito Topázio de Florianópolis, ali fala, já foi nosso, iniciou a carreira política no Republicanos, né, Guto? Depois teve uma troca aí, depois foi para um outro partido, gosta muito do nosso partido, inclusive, já tive o prazer de conversar com ele. E ele fala muito nas redes sociais dele sobre conversas difíceis. Aí, salvo engano, é sobre a greve dos servidores lá, alguns problemas que eles tiveram, ele vai à frente da câmera e fala. Então, ele não tem medo de se posicionar, até porque ele é um gestor público, ele foi escolhido para isso, e o gestor público tem que conseguir falar de coisas difíceis. Com certeza, ele se cercou de orientação da assessoria, mas foi lá e falou, porque toda a cidade estava falando do assunto. Zema, eu particularmente não encontro muito carisma no Zema. Eu não encontro carisma nele. Mas, através de vídeos como esse e outros que ele faz, você vê um lado mais carismático do Zema. Então, ele vem trazendo essa imagem, né? Quando ele senta ali, ele conversa com a senhora, conta a história dele. Essa senhora é mãe de um amigo dele de escola. Então, eles conversam, mostram um pouquinho da raiz dele ali, isso é bem legal, valoriza a raiz. Então, você senta com o seu avô, com o senhorzinho lá da cidade, do seu município, pede para ele contar uma história, conversa sobre a cidade, o estado, tá? É bem interessante também para mostrar que você valoriza a raiz. E as pessoas, principalmente conservadoras, valorizam esse tipo de conteúdo. Aí a gente tem alguns exemplos sobre chamadas. Eu encontrei isso na internet quando eu estava montando a palestra. Eu ia até fazer. Então, se vocês olharem aqui, a gente tem quem fez. É o Marcos Augusto. É um Instagram que eu gosto bastante. Eu sigo esse rapaz. Ele tem dicas maravilhosas. A gente sempre vê algumas informações na internet e se pergunta de que forma eu poderia comunicar isso de um jeito melhor. Ao invés de você dizer ali, eu apresentei um projeto de lei sobre fornecimento de medicamentos. Em que momento a população está inserida nisso? Nenhum momento. Quando você diz, nenhum paciente merece rodar farmácia sem encontrar o remédio. Veja o projeto que eu apresentei. Isso é aquela capa do vídeo, tá? E invistam também nas capas dos vídeos, para que as pessoas olhem ali na sua rede social e saibam o que tem dentro daquele conteúdo. Se interessar para ela, ela entra ali e vai assistir o vídeo. Então, procurem não deixar os vídeos mais sem capas. Isso é muito ruim para quem está navegando ali. Aí, um título que envolve... Aí, fiscalização. Visitei o posto, isso tem muito. Visitei o posto de saúde do bairro para verificar as condições. Aí o jeito certo, no posto de saúde, uma mãe me contou, ou seja, você já está dizendo que você ouviu a pessoa, que você esteve no posto, que você ouviu alguém, que você foi tentar resolver. Você diz muito nesse pequeno trecho, isso é muito importante. Então, percam aquela mania daquele famoso que vive nos gabinetes por aí. Eu não sei se é um fantasma ainda, eu ainda estou tentando identificar. O Steve, você conhece o Steve? Estive hoje com o vereador tal, estive hoje com o secretário, estive com não sei quem. O Steve está aí, tem um rapaz que trabalha com a gente, que o sobrenome dele é Steve. Falei para ele, vou falar de você novamente lá, o Steve. Então, assim, vamos mudar o Steve, vamos tirar um pouquinho do Steve ali, Steve aqui. Isso é muito ruim, não comunica nada. Então, no posto, não precisa falar que você esteve lá. Se a pessoa está te vendo na foto, você já não está lá? Então, por que você precisa dizer que você esteve lá? Se na foto já mostra que você está lá. Né? Acho que já dá para entender. Né? Já deu para entender. Então, vamos lá, mais alguns exemplos. Reunião política. Reunião com o secretário de Educação. Cobrei. Por quê? Um parlamentar, ele cobra. A população vota nele para que ela cobre algo.
cobrei do secretário tal coisa, inauguramos a nova praça, isso tem bastante. O que a gente pode dizer? As crianças já podem brincar numa praça iluminada e segura. Já soa muito melhor. Por quê? Porque você foi lá e fez o seu trabalho. Então, vamos pensar em headlines, em títulos que envolva, não só informe. Informe é para jornal. Se alguém quiser se informar, vai ler o jornal impresso. A fórmula é simples, é mostrar bastidores, informativos e entregas. Denise, mas eu não gosto de mostrar meu dia a dia, meus bastidores, falar da minha vida íntima. Deixa eu contar um negócio para vocês. Vida íntima é senha de celular e DR com a esposa ou com o marido. Isso é vida íntima. O resto, o seu trabalho quanto parlamentar, é público. A partir do momento que você foi lá, combinou com a galera do partido, meu nome está aí, vocês querem, eu vou, tal. Você já virou pessoa pública. Esquece. Não tem mais jeito. Já era. Não tem como. Você já é uma pessoa pública. Eu tenho dificuldade com isso se eu fosse. Por quê? Às vezes eu vou no mercado de chinelo, né, assim, com uma olheira, daquele jeito. Se me encontrar, não vai me reconhecer. Se vocês me encontrarem no dia a dia, o Carlos mesmo fala isso, que não me reconhece. Mas é assim, a vida é assim. E a partir do momento que você vira uma pessoa pública, você vai ter que se acostumar a compartilhar um pouco do seu dia a dia. Então, entendo que vida íntima é outra coisa. Bastidores, o seu dia a dia, é outra. Aqui é uma foto que eu acho muito bacana do deputado Gilberto também, que é ele ali vendo, né, através da sala dele, olhando para fora, com um cafezinho, bem legal. Informativos. Isso aqui é bem legal também, informar a população que tem as moradias, quais os projetos. Ah, o projeto não é meu. Não fui eu que fiz, não foi eu que votei, eu não sou autor. Mas não vai beneficiar a população, filho de Deus? Por que não comunicar à população que o governo está fazendo algo? Ah, mas eu não quero dar promoção, não quero promover o governo. Mas você precisa informar a população. Afinal de contas, você é um agente público e você está ali para isso. Você é a ponte entre o governo e entre a população. Então, você tem que informar o que acontece ali naquele meio. E as entregas que a gente já mostrou bastante. Aqui fica uma dica de organização de conteúdo. Vocês vão receber isso na palestra também, vai ter um drive para vocês receberem. Denise, eu tenho dificuldade, assim, você falou um monte de coisa, eu achei muito legal, eu tenho muitas pautas, muitas coisas. Como que eu organizo isso? Essa planilha. Essa planilha, inclusive, foi de um MBA que eu fiz, que você organiza conteúdos. Lá na frente tem o meu público-alvo. Qual que é o meu público? Jovens e estudantes. E aqui eu tenho as áreas: saúde, educação, mobilidade, etc. e tal. Vai escrevendo o que você tem para quem. Então, para o jovem, eu tenho, na área da saúde, criação de programa eficiente de saúde médica ambulatorial nas escolas municipais. Eu tenho mais um projeto de não sei o quê, mais redimensionar o programa tal. Aí depois você faz uma outra coluna com idosos. Ah, para os idosos na saúde eu tenho tal coisa, para os idosos na educação eu tenho tal coisa, para os idosos na mobilidade eu tenho tal coisa. Você vai conseguir ter uma visão clara de tudo que você tem, o que você pode oferecer à população e o que você precisa fazer. Você também identifica o que você não tem, tá ok? Vocês vão receber isso. Fases do conteúdo político. Tudo que vocês fizerem a partir de agora vai estar baseado nisso. Aquecimento, sensibilização, motivação e mobilização. A gente está a 1 ano das eleições e os conteúdos de vocês precisam passar por essas áreas, o que é aquecimento, sensibilização, motivação e mobilização. São tipos de conteúdo para que vocês tenham ideias, tá bom? Tá bem mamão essa aula, hein? Tudo só para vocês fazerem aí, hein? Só pensar e fazer. Vamos ter uma conversa franca para a gente finalizar? Gestor público, não suma das redes sociais, não abra brecha para as pessoas pensarem o que quiser de você. Final de semana, Denise, eu vou descansar, não vou postar nada. Never. Não pode, porque você é uma pessoa pública. A partir do momento que você some, você abre brecha para as pessoas pensarem o que elas quiserem de você. Então, dando aquela ajuda para os assessores parlamentares, ofereçam fotos de jantares com a família, passeio com o cachorro, para os seus assessores postarem aos finais de semana. O artista vai onde o povo está. Quem foi em festa junina esse ano? Quem foi parlamentar? Foi? Ah, vocês foram em festa junina? Isso não é coisa de crente. Quem comeu pamonha da festa junina? Ah, no São João com Jesus, entendi. Que é igual a gente não entrega
como chama, santinho, né? A gente entrega profetinha. Exatamente. Gente, a gente precisa estar onde as pessoas estão. Então, a gente precisa abrir a cabeça. Por exemplo, eu contei lá em São Paulo que em São Paulo, com o vereador, a gente chegou aí a um centro de Umbanda para fazer aquele do Driblando a Fome. A gente foi lá no Batuque. É um cheiro que dá uma dor de cabeça. Mas a gente foi lá, convidamos uma galera, foi todo mundo. E assim, é isso, é o trabalho. Com o tempo que se passou, uma das pessoas, pai de uma filha de santo, passou mal, ficou doente. E ela me ligou, me contou a história, tudo. Eu falei para ela, deixa o vereador... será que o pastor, porque era o vereador, será que ele não aceita uma visita no hospital, tal, não sei o quê? Ela, vou falar com a minha mãe. Com a minha mãe e com o meu pai de santo. Ele autorizou, foi lá. Por fim, o que acontece? O vereador foi lá, fez uma oração pela pessoa, entregou a vida para Jesus, salvamos uma alma, além de termos unido diversas pessoas em um evento. Então, a gente precisa estar onde as pessoas estão, não só por uma questão, por uma visão cristã, mas porque o agente público, ele é eleito, o vereador parlamentar, para trabalhar para todos. Você não é eleito para trabalhar por pessoas que são cristãs ou não, tá? É do meu interesse, então é da minha responsabilidade. Querido parlamentar, é do seu interesse que a rede social cresça? Então, é da sua responsabilidade. Bora ajudar meus colegas, assessores? Gravar. Não quero gravar. Vamos transformar esse vídeo em um card? Não, a gente vai transformar num vídeo. Eu preciso que vocês ajudem os assessores de vocês. Eles sofrem, a vida deles não é fácil. Então, sejam um pouco mais dispostos. Não adianta depois cobrar seguidor, crescimento, se vocês não colaboram. Então, se é do meu interesse, é da minha responsabilidade. O óbvio também precisa ser dito. Querido parlamentar, queridos assessores, o óbvio precisa ser dito. Às vezes o parlamentar não entende. Eu já tive que desenhar para um parlamentar a importância de ter um site para ranquear o nome dele no Google, nas pesquisas. Porque ele não queria, porque alguém disse para ele que isso não tinha importância. Isso tem importância. Então, ouçam os seus assessores, porque se você os contratou, deve ser porque eles são bons profissionais naquilo. E aqueles que não são, meus amigos assessores, bora estudar, a FRB está aí, temos treinamento, vamos estudar para que vocês possam defender com propriedade aquilo que vocês trabalham, né, com aquilo que vocês trabalham. E aí, o parlamentar também, não adianta pegar um roteiro do assessor e falar assim, não gostei. Isso acontece, não acontece? Não, quase não acontece no nosso meio. Eles pegam o roteiro, pegam e falam assim, não gostei, faz outro. Mas outro o quê? Eu não entendi. Outro... Não, faz outro. Mas outro da onde? Vamos partir de onde, meu amado parlamentar? Então, ajude os assessores de vocês. Sabe a pilha da bola de cristal dos assessores? Está muito cara, não está dando para comprar. Então, a gente está sem bola de cristal. Então, vamos compartilhar. E parlamentar para assessor e assessor para parlamentar. O seu parlamentar não entende da área de comunicação. Então, você precisa explicar para ele coisas óbvias. Por isso que o óbvio também precisa ser dito. Aprenda a ser contrariado. Isso aqui para nós é tranquilo, né? A gente não tem problema com isso, ser contrariado. Eu não tenho problema nenhum. Eduardo, fica quieto. A gente não tem problema quase nenhum em ser contrariado. Mas já entenderam que é o momento onde a gente mais aprende? Eu aprendo sempre quando eu sou contrariada. Esses dias também eu já desenhei para parlamentares, mas o Eduardo também, já desenhou para mim algo que eu não estava entendendo. Mas eu não estava entendendo mesmo, nada fazia eu entender. E o Eduardo desenhou. Fiquei contrariada? Fiquei, mas entendi e aprendi. Então, tanto um quanto o outro. Tem muito assessor que não aceita ser contrariado. Mas também tem muito parlamentar que não aceita ser contrariado. Eu já ouvi de diversos parlamentares, acho que aqui ninguém escutou. Quantos votos você teve? Eu sou parlamentar. Eu não te contratei para você dizer para mim o que eu tenho que fazer. Eu te contratei para você fazer o que eu quero que você faça. Obrigada, parlamentar. Nos falamos na próxima vida. É isso. Então, a gente precisa aprender a ser contrariado, tanto um lado quanto o outro, tá? Isso é muito importante para a nossa relação. Comemore pequenas vitórias. Eu não vou ficar batendo na costa de ninguém e parabenizando ninguém, porque vai que a pessoa ela vai se achar, vai subir para a cabeça dela, não vai fazer bem, né? Assim, eu não acho legal. Pode fazer mal para ela. Nós estamos num âmbito corporativo, né?
Não dá para a gente ter essa mentalidade. Fez uma coisa legal? Foi legal? Parabeniza. Se vocês estiveram nos outros módulos, vocês viram o próprio Bispo Alessandro falando da presidente, falando da fundação, do trabalho que tem sido feito. Em nenhum momento ele teve essa preocupação. É legal a gente saber se o caminho que nós estamos caminhando está certo. Não tem como adivinhar. Lembra da pilha da bola de cristal? Tá cara. Erros comuns que vocês cometem muito: bill sem cargo, não assumir a cidade, postagem sem localização. Invistam em postar e colocar localização. Assumir a cidade. Tem muito vereador lá que está escrito só vereador. Vereador de onde, meu filho? Você é vereador de qual cidade? Desse planeta Terra ou de outro? De qual? Marte, aonde? Coloca lá de onde você é para a gente aprender a localizar vocês. E, às vezes, não tem cargo. Você tem dificuldade de assumir que você é vereador, prefeito, alguma coisa? Tem vergonha? Se tiver, está no lugar errado. É melhor sair, deixar. Então, vamos lá. Constância não é sobre nunca parar. Ah, não consigo ser constante. Retoma, sempre. A vida é isso. A vida é um acordar. Você não dorme todo dia, no outro dia você tem que levantar, fazer a mesma coisa. Tal. A vida é essa. Queria ter uma coisa melhor para falar, mas não tem. Constância é isso. Não consegui gravar a semana inteira, não consegui fazer mais de 3 posts. Outra semana, recomeça, e assim vai. Postar sua rotina não é postar sua vida íntima, já falamos sobre isso. O que comunica? Atividade de mandato, mas naqueles formatos que nós falamos, opiniões e posicionamentos, calendário comemorativo, mas sem o tal do card. Saiu na mídia. O que não comunica? Falar só para dentro da sua bolha, até porque a gente precisa sair, entender o que as pessoas estão falando. Google Trends, o que as pessoas estão falando? Joga lá no Google, Google Trends. Vamos falar sobre esse assunto. Viver de trend sem estratégia é ruim. E viver de personagem, porque diria um famoso poeta, Chorão, só quem é de verdade sabe quem é de mentira. Conhece o Chorão? Não é da época de vocês também, gente? Tá difícil. Ah, tá. Ah, bom, deu um alívio aqui. Então, só quem é de verdade sabe quem é de mentira. Então, muito cuidado com viver de personagem. Agora, vamos então verificar? Papel e caneta na mão? Primeiro, para fazer a verificação do perfil de vocês, vocês precisam mandar um e-mail para esse e-mail que está na próxima tela, do e-mail institucional. O que é um e-mail institucional? Mauricio@câmara-de-são-joaquim.gov.br. Isso é um e-mail institucional. Não mande e-mail @gmail. Eu recebi uma mensagem de uma pessoa lá de São Paulo essa semana. Olha, eu mandei lá, tal, não sei o que. Eu falei, filho de Deus, me mandou o e-mail que você mandou? Estava o quê? Vereador@gmail. Eles não vão nem responder. Ainda responderam para ele. Então, manda do e-mail institucional de vocês, tá ok? Se na Câmara não tem, por favor, peçam, vocês têm direito a isso. E aí a gente vai mandar um texto base que eu fiz para vocês. Preparem as câmeras para vocês tirarem foto. Esse texto. Assunto: solicitação de verificação de conta. Esse aqui é do secretário Evandro. A gente fez dessa forma e conseguiu. O secretário Evandro é secretário de Justiça. Era um risco que nós corríamos de conseguir ou não essa verificação. Se você é vereador eleito, é mais fácil você conseguir. É praticamente na hora. Só se tiver algum problema lá. Seu nome, se identifica, o que você está fazendo nessa vida, explica. Suas redes sociais, pega lá, vai lá, copia o link, o seu Instagram e o seu Facebook. E aqui você coloca links que comprovam sua atividade parlamentar. Presidente Renata Sene também chegou na fundação sem o verificado. Conseguimos fazer. O presidente já não estava mais em mandato como prefeita, mas por todo o histórico que ela tem de mandatária, ela conseguiu isso também, tá? Aí aqui você coloca embaixo vários links que comprovam. Que link? Entra no site da Câmara, pega o link que está lá, que você é o vereador daquela Câmara, copia o link e coloca aí. E vários outros, vai colocando. Agradece, envia para esse e-mail aqui. A primeira resposta base vem em 7 dias. Se tiver algum problema, me chama lá no Instagram, que vocês pegaram lá, Denise Matos MKT, que a gente tenta resolver junto, porque aqui em Brasília a gente tem um contato da galera Helgov da Meta, aqui, tá? É um texto básico. Denise, eu tenho o verificado pago, como que eu faço? Se você já tem o verificado pago, você vai tirar o seu cartão lá, e vai deixar a próxima cobrança vir, ela vai cair, porque ela não tem um cartão, ela cai. Você vai passar uns dias sem verificado, caiu o verificado, você manda o e-mail. O verificado precisa cair. É certeza que eu consigo verificado? O que na vida é certeza?
nada nessa vida, é certeza. Só a morte. Será? Tô brincando. Só a morte, né? A única coisa que nós temos certeza é que um dia morreremos. Então, possa ser que dê, possa ser que não. Até hoje, não tive grandes surpresas. Sempre o problema estava em alguma coisa do parlamentar, a ficha dele, a página que a gente mandou, algum erro de política que o Instagram tem, tá? Mas, do mais, deu tudo certo. Então, fica aí a dica para vocês. Tiraram foto? Todo mundo? Tá. Então, se já tem o pago, vai ter que esperar cair. Se não tem, já pode fazer o processo. E aí, o que vocês têm para responder sobre isso? O eleitor, sobre tudo que a gente conversou, ele sabe que o seu trabalho muda a vida dele ou ainda não? Se não sabe, ele precisa saber. Então, eu acredito que a partir de hoje a gente conseguiu ter muitas ideias, muitas formas de fazer com que ele saiba que eu mudo a vida dele, que o meu trabalho, eu não, né? Que o meu trabalho muda a vida dele. Afinal de contas, nós estamos aí para isso. Diferente de muitos outros, nós temos um propósito muito além da política. Eu tenho certeza que todos vocês, tá bom? Então, se respondam isso. Se eu não consigo fazer isso, se o meu eleitor, ele não entende que o meu trabalho muda a vida dele, eu preciso começar a pensar de que forma eu faço com que ele entenda isso. A gente está 1 ano para a campanha. Mas eu sou vereador. Mas a campanha começa quando a outra campanha termina. É mais ou menos isso. E fica o recadinho final para vocês, que comunicação é conexão. A comunicação ela precisa conectar com o outro, sempre. Senão, ela não flui, senão ela não acontece. E rede social é conversa. A minha rede social ali, ela precisa dar um segmento de conversa. Precisa rolar uma conversa. No que eu posto, ela precisa me gerar uma conversa. Quando eu posto algo, eu preciso fazer com que o outro tenha vontade de me responder. E aí isso vai... Aí a Diandra vai falar para vocês também sobre algoritmos, etc. e tal, para que isso aconteça. Uma coisa que vocês fazem muito e vale um recadinho final. Lista de transmissão. Vocês fazem lista de transmissão e aí só fica jogando mensagem lá. Uma ideia que o Bruno falou, que serve para a rede social, para o Instagram, manda um áudio ali uma vez por semana naquela sua listinha que você tem, fala com as pessoas. Né? Em época de pandemia, eu recebia muita mensagem de lojas, tudo, e teve um dia que eu estava lá com aquele negócio no dedo, quase morrendo, e eu recebi uma mensagem de uma loja, eu tive 5 Covid, acredite se quiser, mas eu tive 5 comprovados. Um outro, eu acho que eu estava, mas eu não fiz exame, já não adiantava mais, né? Tive 5. E aí a loja me manda uma mensagem, tal, tudo, só sobre aquilo. A gente estava num momento de pandemia, muito ruim. A pessoa não manda um bom dia para saber se você está viva, se não, nesse momento que a gente está. O que acontece? Você bloqueia na hora. Eu bloqueei na hora. Uma porque eu estava quase morrendo, achei que eu não ia conseguir comprar mais nada. Para quê? Que eu ia ficar com o telefone da mulher. Mas não morri, aqui estou. Então, aprendam a ter um pouco mais de cuidado com a lista de transmissão de vocês, com os WhatsApps que vocês recebem, com as pessoas que vocês falam. O Bruno falou aqui também, e é uma coisa que o deputado Gilberto fala muito, até o não bendito é um sim. Então, tomem muito cuidado ao falar com as pessoas. Né? Vocês estão ali para resolver os problemas delas. Elas confiaram em você. Então, se coloque no lugar de alguém que te procure. Ela vai te procurar e ela espera de você um mínimo, um sim ou um não, mas com um cuidado. Então, é interessante que a gente tenha todo esse cuidado sempre com as pessoas, tá? Porque é muito chato, você fica ali na lista de transmissão só mandando informação, cada 2, 3 dias aquilo, e não rola uma conversa, sabe? Não tem um... Não rola uma conversa. É que eu não queria fazer isso, mas eu vou ter que fazer. Aquele momento de Love School... Não rola, tipo assim, é pro porteiro que você fala bom dia, boa tarde, boa noite. Para a moça que você está tentando namorar, não é assim, né? Então tem que rolar aquela conversa, tem que ter aquele negócio, vamos conversar e não sei o quê. Então, assim, na sua lista de transmissão, tenha mais cuidado. É um namoro. O voto, o caminho do voto, o voto é o casamento. O que você vem construindo antes é o seu namoro, você vai conhecendo, etc. e tal, tem toda aquela coisa. Então, tenham todo esse cuidado a partir de agora com a lista de transmissão, porque senão daqui a 1 ano você vai precisar daquele lead e você não vai ter. Por quê? Porque você só ficou mandando coisa. Bom dia, boa tarde, boa noite, a gente fala para o porteiro. Você passa ali, a hora que você está saindo de casa, bom dia, boa tarde, boa noite, e não tem conversa. Sua lista de transmissão não é o porteiro do seu prédio, tá? E é isso. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado.